Olá, hoje eu converso muito rapidamente com vocês sobre a saída de ministros, a ameaça de outras quedas e a continuidade da crise de governo. Antes, lembrar que quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui para que estejamos sempre em contato. Outro lembrete: tamanha a velocidade com que as coisas vão acontecendo no país, tanto em relação à pandemia como à crise econômica e, particularmente, essa crise incessante de governo, que eu resolvi que eu vou falar aqui para vocês com mais frequência. Aguardem. Nos últimos 15, 20 dias aconteceram dois fatos da maior importância no governo. A queda do ministro da Saúde, que incomodava o presidente por seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia, e com isso vinha ganhando certo prestígio que ofuscava a figura do presidente da República, que insiste em seguir na contramão em matéria da pandemia, e mais recentemente a demissão do ministro Sérgio Moro, com todo esse estardalhaço de acusações mútuas que geraram, inclusive, um pedido do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal para que instaure um inquérito para apurar as acusações de Moro, que são graves, e as contra-acusações de Bolsonaro, que são igualmente graves. Então, Bolsonaro se livrou de dois ministros que o incomodavam. Agora já estão ambos substituídos por gente da sua cozinha, da sua estrita confiança. Então o governo vai caminhar serenamente. Nada disso, lê de engano. Não sei se vocês viram, a televisão mostrou ontem, de maneira exaustiva, uma espécie de um jogral meio ridículo, em que na saída do trabalho, para o trabalho no Palácio da Alvorada, o presidente da República colocou alguns ministros para falarem com a imprensa, entre os quais estava o ministro Guedes, da Economia. Por quê e para quê? Por quê? É porque recentemente o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, havia concedido uma entrevista com vários ministros, excluindo o Ministério da Economia, anunciando as bases para um plano de desenvolvimento do país pós-pandemia, que, entre outras coisas, implica em pesados investimentos públicos. Em linhas gerais, é um plano que ainda não existe, mas as suas linhas gerais até agradam, porque pode significar uma mudança de rumo no sentido de nós sairmos desse beco sem saída em que a política de Paulo Guedes nos coloca, com o ultraliberalismo, assim chamado, que coloca em primeiro lugar o controle das contas públicas, pouco importando a retomada da economia, do desenvolvimento do país, a geração de empregos, os estímulos às pequenas, médias empresas e mesmo essa questão que eu me refiro, fundamental, que estaria nesse novo plano, que mudaria os rumos do governo em matéria da economia, que são investimentos públicos de grande monta para reaquecer a economia. Gerou-se uma certa perplexidade naquele anúncio, ou por outra, uma espécie de entrevista coletiva para rebater Moro que o Bolsonaro armou. Não sei se vocês notaram que o único que não estava de paletó e gravata era justamente Paulo Guedes. Estava em mangas de camisa, de máscara e de meias, sem nem sapato estava calçando, o que dava a impressão, e é provável que tenha acontecido, de que ele foi chamado às pressas para compor a cena. Pois bem, ontem Paulo Guedes é chamado por Bolsonaro a dizer umas tantas palavras aos jornalistas de manhã cedo, junto com o presidente, junto com outros ministros, e Paulo Guedes insiste numa questão fundamental para ele e prejudicial aos destinos do país, a de que nada será feito com recursos públicos e nada poderá ser feito que possa quebrar com o teto de gastos. O teto de gastos é uma inovação desde Temer que se destina a engessar plenamente o orçamento geral da União, cortando investimentos, cortando gastos sociais que são permanentes, inclusive constitucionalmente definidos,
exatamente para assegurar o que eles chamam de equilíbrio fiscal como questão fundamental. Esta é a situação momentânea do governo Bolsonaro. A substituição dos 2 ministros que incomodavam o presidente, portanto, abre espaço para um clima de paz? Não, por muitos motivos. O primeiro motivo é de que o próprio comportamento do presidente da República é gerador de crises cotidianas. Bolsonaro não opera a política, não exerce o seu cargo que não seja escolhendo 2, 3, 4 inimigos diariamente. Inimigos reais ou imaginários. 2. As próprias políticas públicas encetadas pelo governo Bolsonaro são geradoras de crise. Por exemplo, a política ambiental é um descalabro, é uma abertura escancarada para que aqueles que agridem a Amazônia, que desmatam de maneira absurdamente, sem planejamento, sem critério, possam avançar nessa sua atitude terrível para a preservação das riquezas da Amazônia e para o futuro imediato e os destinos do país. E assim por diante, em todas as áreas, desenvolver as políticas de governo significa alimentar crise. E tem mais um outro elemento. Na medida em que o Supremo Tribunal Federal aceita abrir o inquérito para apurar as acusações e, repito, as contra-acusações entre Moro e Bolsonaro, está instaurado um processo de sangramento cotidiano do presidente da República e do governo. Nessas circunstâncias, nós que estamos na oposição, e eu me refiro não só aos partidos de oposição, nem só aos partidos de esquerda, mas todos aqueles que circunstancialmente se colocam numa posição crítica ao governo Bolsonaro, nós temos que ter muito juízo, nós temos que ter clareza de qual é o nosso alvo principal. Eu não posso concordar com a atitude de algumas figuras ilustres dos nossos partidos irmãos, lideranças importantes do nosso campo, que resolvem atacar ao mesmo tempo Bolsonaro, Moro, Guedes, Globo, tudo no mesmo pacote. Eu penso que isso é equivocado. É evidentemente que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, não é nosso aliado. É uma figura extraordinariamente negativa que a história fará jus, apurará devidamente o seu comportamento na Operação Lava Jato e não a história futura. Mas quem sabe no desdobramento da situação política do país, tudo isso possa passar a limpo, sobretudo a perseguição ao presidente Lula. Entretanto, nesse instante em que se instaurou essa briga de foice e ridiculamente alimentada em mensagens de acusações mútuas, de respostas mútuas pelo Twitter entre o presidente e o ex-ministro, Moro termina jogando um papel que indiretamente reforça a luta pela democracia, que ele não defende, a luta para que o governo Bolsonaro possa ser enfraquecido, isolado e vencido em defesa dos interesses fundamentais do nosso povo, da democracia e, nesse instante que nós estamos vivendo, em defesa da vida. Em pouquíssimas palavras, esse é o resumo da ópera. Essa é a síntese da situação. Então eu vou voltar aqui com muito mais frequência, repito, para comentar essas questões. Durante essa minha breve fala, vocês viram algumas manchetes que são expressivas disso que eu estou dizendo, ou seja, de que não adianta a substituição de ministros, em busca de um controle mais íntimo do presidente da República sobre o seu governo e sobre a máquina pública. A crise de governo segue e devemos acompanhá-la com muita atenção. Grande abraço.